Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Começar Direito, nesse novo momento, nessa nova temporada. Na verdade é um recomeçar direito, a gente ficou aí 2 anos parado, mas estamos agora de volta, né? E eu estou muito feliz, principalmente com as mensagens que o pessoal tem enviado. Gente, muito obrigado, vocês são muito carinhosos, são muito gentis. Queria mandar um abraço e um beijo especial para o pessoal lá de Minas, o pessoal do Rio Grande do Sul, tem enviado umas mensagens bem bacanas, bem legais. E isso serve de estímulo e combustível para a gente continuar esse trabalho aqui. Gente, hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que é muito importante, vai ajudar vocês a evitar aí uma série de problemas, principalmente no início de carreira, né? Queria falar com vocês hoje sobre clientes, né? E tem um tipo de cliente especial que praticamente de 80% a 90% eu ousaria arriscar dos advogados, né, já teve, né, principalmente os iniciantes, ou terá na sua vida, que são os clientes de família ou aqueles amigos mais próximos. Normalmente, quando a gente está começando a carreira, né, esses são os nossos primeiros clientes. Eu quero falar com vocês um pouco sobre isso. Antes, eu gostaria de dizer o seguinte, eu já tive todo tipo de cliente, né? Eu tenho uma carreira aí de praticamente aí uns 20 anos e eu já tive todo tipo de cliente na minha atuação como advogado, né? Principalmente como advogado criminalista. E é muito interessante que algumas situações, elas são até engraçadas, outras elas tocam o nosso coração. O cliente, ele muda a gente. Se você estiver aberto e for sincero com aquela pessoa para quem você está atendendo, né? Se você tiver uma visão humana e tiver uma visão também comercial, mas ponderada pela sua humanidade, pela sua dignidade, o seu cliente ele vai te transformar numa pessoa e num profissional cada vez melhor. Tem as situações que são um pouco engraçadas, né? Eu vou contar para vocês aqui um caso, por exemplo, de uma cliente minha que uma época estava sofrendo uma acusação, né? Uma ação penal privada, né, de crimes contra a honra, que aliás era uma ação totalmente insubsistente, que não fazia sentido. E a situação que aconteceu é uma situação muito risível. Era uma cliente que ela tinha assim uma liberdade para andar dentro de casa, para ficar dentro de casa só com roupas de baixo, né? Ela ficava dentro da casa dela usando somente as roupas de baixo. Ela gostava de ficar seminua, né? Quem nunca, né? Mas sem problema nenhum nisso, né? A questão, na verdade, ela estava relacionada ao fato de que a janela dela era uma janela devassada, era janela com janela, num conjunto condominial, né, num grupo de prédios, e aí o vizinho de frente para ela, né, e a vizinha de frente para ela ficavam muito indignados, principalmente a esposa do cidadão que morava do outro lado, porque virava e mexia, eles estavam lá e davam de cara com a minha cliente, lá de calcinha e sutiã, andando para lá e para cá, cantando, varrendo a casa, né, na internet. E aquilo estava gerando celeuma entre eles, problemas de ordem condominial e etc. E aí ela veio me procurar e veio narrar os fatos para mim, vejam vocês, né? Mas o mais engraçado dessa história foi o seguinte, você vê como é que como é que a mente do cliente funciona, né? Como é que as pessoas são complexas. Ela trouxe uma bolsa, e dentro dessa bolsa ela trouxe ali as calcinhas e os sutiãs dela, trouxe as lingeries dela, trouxe as roupas de baixo. Aí ela colocou aquele monte de calcinha, parecia até que ela estava me vendendo. Mônica, como é que é o nome daquelas meninas que vendiam aquela Avon, aquelas coisas, né, que botam Demilos? Parecia que ela estava me vendendo Demilos. Uma coisa muito esquisita. Ela pegou e botou aquele monte de calcinha e sutiã na minha... E eram as calcinhas e sutiã que ela usava, meu Deus do céu. E disse, tá aí, doutor, olha, vê se tem alguma lingerie minha aí que é erótica, que é, né, como quem diz assim, é do mal, né, que é, enfim, que é indecente. E vocês imaginem o advogado aqui, todo sério, olhando aquela cena e observando aquelas calcinhas todas, aqueles sutiãs lá, tudo limpinho, mas, enfim, graças a Deus, né, que era só o que faltava. E aí, quando eu conto essa história, o pessoal ri de mim, conto isso às vezes à noite, meus colegas fazem piada comigo, falam que, na verdade, ela estava tentando era fazer um outro tipo de contrato comigo e etc e tal. Então, tem cliente para tudo, gente. Bom, de tudo que eu falei aqui, tem um tipo de cliente que é muito especial e que, se você não tomar cuidado, ele vai ser uma pedra no seu sapato. E é o cliente que todo advogado no começo de carreira tende a ter, que é aquele cliente que vem da sua família, né? Você tem um cliente de família, você tem lá um primo do primo de terceiro grau, que nem existe isso, né? De uma tia distante que você nunca viu, nem no Natal ela aparece, mas ele foi preso. Foi preso porque estava pilotando uma motocicleta numa via e aí aconteceu um acidente, a pessoa lá sofreu lesão ou morreu, e aí ele foi para a delegacia, ele está lá na delegacia e começa aquele chover, aquele monte de ligação. Ai, fulano, você agora se formou em advogado, vai lá ver a situação do seu primo, que ele está preso lá na delegacia. Pronto. Aí você vai, dá aquele atendimento e etc. E pronto, você tem um cliente de família. Bom, gente, olha só, tirando a sua mãe,
né? Você deve evitar isso. Você começa por aí, mas não fica muito tempo nesse quadrado. Sai logo dessa situação. Porque o cliente de família, ele não é um bom cliente. E eu vou dizer por quê. Muito simples. Primeiro, quando você está falando de família, né, dificilmente você vai receber seus honorários. É muito complicado você chegar para sua tia, avó, que não vai uma vez por ano no Natal te ver e falar para ela, olha, meus honorários são de R$12.000 para fazer o pedido de relaxamento de prisão, por exemplo. Ela vai cair para trás, ou ela vai te chamar de mercenário, ela vai zoar com você e dizer assim, pô, começou agora, já quer sentar na janela? Enfim, você vai ouvir todo tipo de comentário. Ou então, na pior das hipóteses, ela vai se sacrificar para isso e você não vai se sentir confortável. Quer dizer, tem uma tendência disso não funcionar. Segundo, você está psicológico e emocionalmente afetado, meu amigo. É seu parente, é sua tia, é seu primo, é pior das hipóteses, é sua mãe. O que é recomendável numa situação? Um médico nunca faz cirurgia na própria filha. Por que o advogado vai cuidar de um caso de um parente? É a mesma coisa. Isso afasta o seu discernimento profissional, tá entendendo? E por fim, se no final das contas você, ainda que você tenha cobrado honorários, ainda que você seja frio pra caramba porque é um primo que você não conhece, você não tá nem aí, eu tô falando primo, gente, é título meramente ilustrativo, claro. No final a coisa não sai do jeito que as pessoas esperavam. Porque o advogado, embora seja um profissional de meio, quando você está prestando a sua assistência jurídica, o cliente do outro lado ele quer ver resultado, certo? Certo. Né? Então não adianta você dizer para ele, não, mas eu sou apenas um profissional que garante o meio que eu estou utilizando, não o resultado. Pois é, isso funciona muito bem para um cliente não família. Para um cliente família, meu amigo, todo mundo vai dizer que você foi o culpado. Então, você comece pela família, mas só comece, ó, sai logo disso. Não fica muito tempo aí. E, ó, gente, eu vou falar para vocês aqui agora um caso prático, aconteceu comigo. Aliás, antes de falar desse caso prático, eu queria dizer para vocês o seguinte, essa mesma ideia, você pode ser aplicada parcialmente aos seus amigos, o seu ciclo de amigos. Só que, nos seus amigos, você pode ter, sim, uns clientes ali em potencial. Porque com os seus amigos, você chama o seu amigo, explica para ele o que você faz, faça um contrato, que nunca seja uma coisa meramente verbal, explica para ele que aquele é o seu trabalho, que você recebe por isso e que você vai tentar fazer tudo o que for possível para ajudá-lo. Seja honesto, seja sincero com ele. Sendo seu amigo, ele provavelmente vai te entender muito melhor até do que um familiar. Claro, existem famílias que têm uma tendência mais harmoniosa, mas no geral, o amigo ele vai ter, por causa desse distanciamento, esse distanciamento ajuda ele a ter maior discernimento sobre a sua prática, sobre o que você está fazendo. Então, dá para ter um amigo como cliente? Dá. Agora sim eu quero contar para vocês o caso com a ressalva em relação a clientes que são amigos. Vamos lá. Aconteceu comigo há uns 12 anos, mais ou menos, né? Eu fui procurado por uma grande, muito gentil e carinhosa amiga que eu tinha desde a infância e ela trouxe um namorado na época que depois se tornou até marido dela. E eu me lembro que na época ele tinha sido vítima de um estelionato, portanto ela estava querendo me contratar como um assistente de acusação e também como um advogado que pudesse propor ação de reparação civil. Porque como ele sofreu o estelionato, eles queriam processar ele por dano moral material e também queriam que o camarada fosse para a prisão. Então essas eram as expressões que o namorado da menina lá, da minha amiga, utilizou quando veio conversar comigo. Bom, eu analisei o caso e verifiquei o seguinte, que as chances de êxito eram muito pequenas, porque o cara que estava sendo acusado lá, né, o suposto infrator do fato, ele não tinha antecedentes criminais, ele não tinha circunstâncias judiciais desfavoráveis, o crime era um crime de médio potencial ofensivo, era o estelionato, então a pena mínima era de 1 ano. Provavelmente, por apenas ser de 1 ano, ele receberia, provavelmente não, foi o que acabou acontecendo, ele estava apto a receber uma medida despenalizadora, que seria o sursi processual lá da Lei 9.099. Enfim, o cara não ia ficar preso ad eterno porque cometeu lá um estelionato. E como ele era um estelionatário, isso há 12, 13 anos, as medidas executórias elas eram muito mais incipientes do que hoje em dia. Então, provavelmente eu não ia conseguir ter um resultado executório satisfatório. E foi exatamente isso que eu falei para um cidadão. Né? E aí, a minha amiga, que tinha uma fé muito grande em mim, e aí que está o cuidado, a ressalva, porque o seu colega, o seu amigo que viu você crescer e tudo mais, ou ele vai ficar te zoando,
ou ele vai achar que você é o semideus do direito, ele vai achar que você é o advogado dos advogados, vai pensar que você é o Thanos dos advogados. E ele vai apostar em você todas as fichas, ele vai dizer, esse cara vai me salvar de todos os problemas, ele vai conseguir botar esse cara na cadeia, que é assim que o cliente fala para você quando ele é vítima de uma situação como essa. Eu avaliei a situação, meu discernimento profissional dizia que aquilo não ia bem, que aquilo não ia produzir os resultados que o cliente estava esperando, ia produzir os resultados que a lei permitia. E aí eu tentei explicar isso para eles na época. Isso foi há 13 anos, 12, 13 anos. Sabe o que aconteceu? A minha amiga me convenceu de que eu era bom demais e que eu deveria seguir em frente. Pronto. Por ela ser minha amiga, eu tive uma afetação psicoemocional, aquilo massageou meu ego e eu estava igual a vocês que estão começando agora, cheio de sangue no olho. Eu estava com a faca nos dentes, eu queria resolver o problema da minha amiga lá. Preciso dizer o final da história? Toda a minha conclusão sistemática e técnica bateu direitinho. Era difícil executar o cidadão e ele teve sursi processual. Ou seja, ele não ficou na prisão perpétua como o namorado que depois virou marido dessa minha amiga queria. E aí o que aconteceu? Ele não soube compreender a situação. Se fosse hoje em dia, eu rejeitaria uma proposta de contrato como essa. Por quê? Porque hoje em dia eu consigo perceber claramente que a pretensão do cliente, ela muitas das vezes está dissociada do resultado real. E você, como advogado, você deve sempre se escorar naquilo que é tangível. E se você faz uma análise jurídica de que aquilo ali não vai gerar o resultado que o seu cliente gostaria, você deixa claro isso para ele. E se ele for seu amigo, provavelmente ele vai te convencer a continuar em frente. Se ele não for seu amigo, você vai colocar isso tudo num contrato, e se depois ele ficar chateado, você recebe seus honorários e ele vai ficar chateado em outro lugar. Mas e quando é amigo, meu amigo? Sabe o que aconteceu? O camarada ficou chateado comigo, ele casou com ela, eles não me convidaram para o casamento. E ainda que até hoje ela gosta muito de mim, mas ela quando ela me encontra na rua, ela fica toda desconfortável, com medo do camarada lá ver ela conversando comigo, porque isso gerou todo um desconforto social. Vocês estão entendendo como é muito perigoso você cuidar, perigoso no sentido, claro, né, aqui nas devidas proporções, você tem um cliente de família e um cliente de amigo, então fica essas dicas aí para você refletir e pensar, toma cuidado, não entra nessas furadas, pense em tudo que a gente conversou aqui, que com isso você vai bem. Gente, olha, eu queria deixar aqui o meu abraço para vocês, agradecer por vocês terem assistido esse vídeo aqui até o final. Eu queria convidar o pessoal que não faz parte da nossa comunidade aqui, né, se inscrever no nosso canal, a gente está crescendo e a gente agora está preparando uma série de outros materiais, né, a gente também vai ter agora, já tem agora um canal de membros, então, se você tiver interesse de receber um material mais específico, né, onde os mini cursos, e-books, eu vou estar disponibilizando lá também. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, receba o meu convite carinhoso, tá? Se esse vídeo fez sentido para vocês, se isso ajuda de alguma forma essa troca de ideia, eu ficaria muito feliz se você pudesse dar um like, né? Porque isso ajuda a gente a ver, perceber a qualidade do trabalho que está sendo feito. E não se esquece de clicar lá no botãozinho do sininho. Como é que é o nome, Thiago? Daquele botão do... Notificação do sininho, porque na medida em que nós fizermos mais vídeos, você vai ser avisado e vai poder estar aqui de novo compartilhando essa ideia conosco, eu compartilhando essa ideia com vocês e vocês dando feedback pra gente. Tá bom, pessoal? Gente, muito obrigado, fiquem com Deus. A gente está preparando aí muita coisa boa que está vindo pela frente, em especial o curso de prática penal, né? Eu quero ver todo mundo lá nesse curso, eu quero ver vocês se tornando advogados de verdade, tá bom? Porque ler doutrina e fazer pós-graduação é muito bom para você colocar num quadrinho e colocar na parede. Eu tenho muitas pós-graduações, mas não estou nem aí para elas. O que realmente me transforma em um advogado de verdade é ser um advogado. E é isso que eu quero que todos vocês se tornem, advogados de verdade e advogados de excelência. Gente, fiquem com Deus, um forte abraço. Lembre-se que pensar é bom para todos, mas praticar é o que há. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Só passei aqui para relembrar vocês, não deixem de baixar o e-book gratuito que eu preparei para que você possa usá-lo na sua atuação em delegacia, tá bom? O link está nos comentários afixados abaixo do vídeo. Vai lá, baixa, porque é um material importante para você levar consigo. É coisa prática, é coisa para usar, não é para inglês ver. E eu fiz com todo carinho para você, tá bom? Um forte abraço e não esquece,